Para o bem de todos e felicidade dessa professora, essa é mais uma videoaula de História do Brasil. Brasil, República, Ditadura Civil-Militar e, mais especificamente ainda, a economia, o milagre econômico vivido durante a ditadura civil-militar. Aqui no canal já tem outros vídeos sobre a ditadura civil-militar brasileira, mais sobre a política, cultura, resistência. Esse aqui, nessa videoaula, nós vamos falar especificamente sobre a economia, o segredo do Brasil ter vivido o tal milagre econômico. Sim, essa é a expressão mais usada, muito corrente. Em qualquer livro, certamente você vai encontrar essa expressão. O Brasil realmente viveu, abre aspas, um milagre econômico. Essa imagem que está abrindo os meus slides já mostra um dos grandes destaques de construção, de megalomania da ditadura civil-militar, a construção da Ponte Presidente Costa e Silva, mais conhecida como Ponte Rio-Niterói, construída entre 69 e 74, ainda está lá lindamente, né? É um orgulhinho, é uma coisa linda de se ver, é uma baita obra de engenharia e foi construída durante a ditadura. Então a ponte está aí, essa imagem está aí e a expressão está aí abrindo os meus slides. O Brasil realmente viveu esse milagre econômico. E por que essa expressão é usada, né? Por que a gente fala realmente num milagre na economia? Foi milagre mesmo, galera. Faz sentido usar essa expressão, sim. Porque o Brasil, nesse contexto, precisamente, para a gente ser bem específico, não foram os 21 anos de ditadura civil-militar de bons números, claro que não. Os anos finais não foram tão positivos quanto o período de 5 anos de 68 a 73. Então veja bem, se a ditadura começou em 64, a ditadura teve 4 anos para construir esse milagre que realmente chegou em 1968 e ele vai se finalizar, vai começar a entrar em agonia, essa também é a palavra usada, a partir do ano de 1973. E aí, como você sabe, a ditadura ainda vai até 1985. Então, veja bem, os últimos anos da ditadura não são anos de milagre, não são anos de economia legal, positiva. São anos de agonia, né? Esse milagre já não está funcionando mais. No entanto, é preciso reconhecer, de 1968 a 1973, foi um milagre, sim, ver o Brasil crescer mais que economias capitalistas clássicas, como grandes países, grandes economias na Europa, o próprio Estados Unidos, que cresciam em torno de 3 a 6% ao ano. E o Brasil, nesse período, cresceu de 8 a 9% ao ano. É por isso que é um milagre. Quando é que você viu isso em outro momento, em outro contexto da história do seu país? Quando é que o Brasil cresceu mais que economias capitalistas desenvolvidas? É um milagre, né? Então, por isso que a gente realmente usa a expressão milagre econômico. O PIB do Brasil, mais um número aí para você ter, né, noção, argumento para conversar sobre isso. O PIB do Brasil nessa época ocupava o 8º lugar do mundo. A gente sabe que hoje o Brasil não está muito distante disso, né? Mas se você pensar que o Brasil começou esse crescimento na década de 30 e na década de 70 ele já está no 8º lugar do mundo, são bons números. Devemos reconhecer. Quando você escutar alguém dizer que a economia na ditadura era muito boa, reconheça, concorde, é verdade. O Brasil experimentou bons índices econômicos. No entanto, nessa videoaula,
você vai entender o funcionamento desse milagre. Por que ele aconteceu? Como ele aconteceu? A que custo ele aconteceu? Vamos lá? Veja aqui um gráfico lá da FGV comprovando o crescimento desse PIB que eu acabei de falar, né? Esse PIB que chega ao 8º do mundo. Veja que em 64 ele está aqui em 3,4 e de repente, no auge do milagre, em 73, ele já está em 14, galera. É muita mudança, é muita melhoria mesmo. Depois você percebe uma queda brusca. Esse gráfico aqui já é um baita spoiler da aula inteira. Você vê esse PIB crescer ao longo da ditadura, de 64 a 73, mas você vê em 73 uma queda brusca, depois tentando respirar, acudir, depois vai para negativo. Olha isso, aí já é a década de 80, a chamada década perdida, de tão mal que a economia ficou depois desses anos de milagre. Tá vendo, galera? Eu já tô te dando uma chave de entendimento aqui. Teve crescimento? Demais. Só que depois a conta chegou, né? É muito fácil sair por aí comprando, financiando, mas uma hora o boleto chega, uma hora o carnê chega para você pagar. É mais ou menos essa lógica da ditadura. De 60 a 70 crescimento, em 80 a conta chegou. E aí a conta chegou e perdeu-se uma década tentando recuperar, né? Você vai ver isso mais para frente. A recuperação dessa economia, dessa década perdida, vai ficar lá para o Brasil, Nova República. Aqui a gente vai ver o funcionamento do milagre econômico. Veja outros gráficos de indicadores sociais do período da ditadura civil-militar. O primeiro aqui mostra o crescimento populacional. Em 64 nós temos 79 milhões de pessoas. E aí em 85 nós finalizamos a ditadura com 135 milhões de pessoas. Repare que a taxa de mortalidade infantil caiu. Em 60 era 124 por 1000 nascidos. Em 85 caiu pela metade para 62. Legal, ponto para a ditadura. A esperança de vida ao nascer cresceu, melhorou, aumentou. Em 1960 era 51%, em 1991, então já um pouquinho depois da ditadura, 65%, ou se você preferir, 62% ainda durante a ditadura, cresceu. O analfabetismo caiu. Na outra videoaula que a gente fala de assuntos políticos, a gente discute o Mobral, né? O Movimento Brasileiro pela Alfabetização, a preocupação da ditadura em realmente acabar com essa taxa de... Acabar não, né? Diminuir essa taxa de analfabetismo. E você está vendo, através de uma fonte confiável, IBGE, PUC, IPEA, você está vendo que essa taxa de analfabetismo realmente caiu. De 15 a 65 anos era 39,5 em 1960 e isso caiu para 20 em 1985. São índices positivos. Como se conseguiu isso, Jeane? Como que eu abaixo o analfabetismo? Como que eu melhoro o PIB? Como que eu consigo melhorar a expectativa de vida? Como que esse milagre aconteceu? Como é que esses números são positivos? Como que o PIB cresce? Nós falamos, eu gosto de trabalhar com o tripé que sustentou a ditadura. Então, 3 bases de fundamentação para o milagre. A internacionalização é um dos pés, é uma das bases. A intervenção estatal, sem dúvida alguma, é outra base. E, por fim, a concentração de renda, porque alguém tem que pagar essa conta. Nós vamos percorrer esses 3 pés, essas 3 fundamentações da ditadura, porque o segredo do milagre já está nesse slide que eu estou te mostrando. O milagre foi conseguido através dessa fórmula aqui. Internacionalização, mais intervenção estatal, mais concentração de renda. Vamos lá, um por um? Na internacionalização não tem segredo, né? A gente sabe que
aquela briguinha de nacionalizar ou abrir para o capital externo não é de agora. Começa com Vargas lá atrás, você se lembra disso. O senhor Getúlio Vargas quer fechar, ele não quer facilitar para o capital externo. O Jango, que é um continuador dele, que é quem sofre o golpe da ditadura, também quer ser protecionista, ele é nacionalista. Mas o JK, você se lembra, já tinha essa pegada mais internacionalista mesmo, né? De abrir para o capital externo, de atrair investimentos externos. Então a vibe do JK é a mesma vibe da ditadura. Venham empresas estrangeiras, vocês são bem-vindas. Capital externo, seja bem-vindo. Estávamos à sua espera. Pode vir montar suas fábricas aqui. Olha, nós oferecemos baixos custos de produção, a nossa mão de obra é barata, nós temos matéria-prima, nós temos alguns privilégios para oferecer para vocês, alguns incentivos fiscais, podem vir. E isso funciona? Claro, né, galera? Quando uma empresa de fora vem, gera emprego, movimenta a economia, gasta a nossa matéria-prima, polui o nosso meio ambiente, mas deixa alguma coisa para nós, no mínimo. Emprego movimenta a nossa economia. Por isso que se trata sim de uma boa estratégia de crescimento, abrir para o capital externo, né? E essas regalias incluem, além de baixos custos de produção, de incentivos fiscais, nessas regalias está lá a liberdade de remessa de lucros. Que você que está por dentro da história do Brasil, você sabe que isso também é outra polêmica. Vargas não queria facilitar. Getúlio Vargas queria que os dólares que chegassem aqui produzissem cruzeiros e não voltassem, não cruzeiros produzissem dólares. Lembra disso? A ditadura não está encanada com isso não, a ditadura está preocupada com isso não. A ditadura dá liberdade total para essa remessa de lucro, pode mandar para fora, pode retornar o seu lucro para sua matriz, está tudo bem, liberdade. Aqui vocês têm liberdade. Essa é a postura, essa é uma das bases de fundamentação que, conforme eu disse, gera polêmica, tem gente que é a favor, tem gente que é contra, mas funciona, né, gente? Vamos reconhecer, a economia é movimentada por esse capital externo. E aí você vai ver, conforme eu estou dizendo, geração de empregos, beleza. Você vai ver o processo de industrialização do Brasil acontecer. Muitas empresas de fora vão vir, usufruir dessas boas condições que o governo está oferecendo, vão montar as suas fábricas, vão produzir bens de consumo duráveis para nós mesmos, para a gente usar, para a gente comprar, como eletrodomésticos, automóveis, e aí o nosso parque industrial vai crescer, a nossa produção industrial vai crescer. Tudo isso baseado no capital externo, na chegada dessas empresas estrangeiras. Eu trago aqui, não só agora, em vários outros momentos, para me ajudar aqui nessa videoaula, o senhor Wilson Cano, um professor de economia da Unicamp, um cara renomado, importante professor da Unicamp. Então é sempre legal, eu vou estar acompanhada de um economista para a gente abordar esse assunto aqui da economia. Veja o que o senhor Wilson Cano nos diz. A produção de carros e caminhões em 64 não ultrapassava a casa dos 200 mil unidades. Em 1980, essa mesma produção chegou à invejável marca de 1 milhão, mais de 1 milhão de veículos. E é por isso, são carros nossos, galera? Não. Carro brasileiro, tecnologia brasileira? Não. Tecnologia de fora, mas montadoras aqui no Brasil, bem recebidas no Brasil. E por conta delas, o Brasil se gabava de ter o 8º parque industrial do ramo no mundo. Em 3 décadas, olha o prazo curto, em 3 décadas o Brasil passou de importador a exportador de automóveis. Quem está vivendo nessa época está se orgulhando disso. Mas a internacionalização tem uma consequência que a gente não pode deixar de falar. Quando a gente abre para essa empresa de fora, para esse capital de fora, que vai ter regalias aqui dentro,
Ao mesmo tempo, a gente está usufruindo desse capital de fora no sentido de crédito. Já que nós estamos com essa amizade legal, vocês podem vir montar a fábrica de vocês aqui, tá tudo certo, a gente colabora com vocês, a gente recebe vocês com tapete vermelho, de braços abertos. A gente faz isso por um lado, mas por outro a gente fala assim, mas então, não tem um créditozinho não? Sabe o que é? Eu tô querendo fazer a ponte Rio-Niterói, vai custar caro, né? Uma ponte topíssima, engenharia ultramoderna, né? Quem é que vai bancar as obras da ditadura? O capital externo. Então essa internacionalização, por um lado, movimenta a economia, faz o nosso parque industrial ser o 8º do mundo, gera emprego, mas por outro lado, a gente acaba ficando endividado. E aí veja, através desse gráfico da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, que a nossa dívida externa em 1964, portanto no início da ditadura civil-militar, era de 3,4 bilhões. E depois de 20 anos, ao final da ditadura, nós temos uma marca de 91 bilhões. Em 2 décadas a coisa aumentou, né, gente? A dívida externa aumentou. Mas o tempo para pegar, o momento para pegar dinheiro de fora era bom. Os juros eram bons, né? O crédito estava fácil. O Brasil está com uma boa imagem, está com amizade com o capital externo. Então tem capital externo assim, ó, fácil. Aí o Brasil se jogou nessa facilidade e o resultado é isso aí, ok? Pela lógica dos governos militares, novamente um economista nos ajudando a pensar. A dívida era um mal necessário. Para crescer como cresceu, o Brasil precisava de financiamento interno de longo prazo e boa capacidade para importar máquinas e bens de capital. Não contando nem com um nem com o outro, foi obrigado a se endividar em dólar. E esse dólar que está em abundância, que está sendo oferecido a juros baixos. Pode pegar. Aí o Brasil, querendo crescer, considera a dívida um mal necessário, né? E aí por isso que a dívida cresce tanto. Então veja bem, eu gosto dessa frase do Wilson Cano. Ele está dizendo que os militares sabem que eles estão se endividando, sabem que isso é perigoso, mas ao mesmo tempo eles pensam, não, mas é necessário. Nós estamos experimentando um crescimento, daqui a pouco a gente resolve, é necessário esse mal, ok? A conta negativa do Brasil, agora a longo prazo, né? Virou um rombo em poucos anos. Ninguém mais cogitava pagar a dívida, apenas os seus juros. Você vai ver isso quando você estudar a Nova República. Aqueles presidentes lá da década perdida, o Sarney, depois vem o Collor, depois vem o Itamar, eles sempre ficam nesse impasse. Não, a gente não vai pagar a dívida externa porque a gente não tem condição. Não, agora a gente volta a pagar para ter crédito de novo. É um impasse, né? Não vamos pagar mais, vamos pagar só o juro. É mais ou menos isso. É o resultado que a ditadura deixou para a Nova República. Até então, havia fartura, falei disso, de capital no exterior, quase de graça, e os governos se lambuzaram. A questão não é qual teria sido a hora de parar, e sim como priorizar investimentos, não ter pressa nem megalomania. Opinião de um economista. Ele finaliza falando, talvez não tinha que parar de pegar dinheiro emprestado. Para crescer, a gente se endivida mesmo, né? Mas a gente precisava ter priorizado, não ficar com essa mania de obras faraônicas e nem com a pressa que a ditadura estava. Para o Wilson Cano teria sido um caminho melhor. O problema, agora veja o link que o Wilson Cano faz com a política e que eu concordo muito. O problema é que a busca de legitimidade política agora pelos governos militares teve papel determinante nas decisões econômicas. Se o crescimento parasse, a crise política seria muito forte. Que segmentos permaneceriam solidários com a ditadura? Olha isso que interessante. Quero que você pense, para um pouquinho e pensa nisso.
A decisão de pegar dinheiro, de fazer grandes investimentos e obras faraônicas e mostrar para a população brasileira que o Brasil está crescendo, que ninguém segura esse país, era uma decisão mais política, do que econômica. Os militares já começam a perceber a partir de 68, que é a época do milagre, que está tendo oposição à ditadura. Se você já viu a parte política, você se lembra disso. A passeata dos 100 mil é de 1968. A sociedade civil brasileira está dizendo, olha, vocês não estão fazendo o que a gente achou que vocês fariam. Esse negócio não está certo, a gente não está curtindo tudo que vocês estão fazendo. Viemos manifestar a nossa discordância. Quando a ditadura percebe a oposição política, ela reage na economia. Não, veja, a nossa economia está crescendo. E aí a economia passa a ser o grande presente que a ditadura dá. O próprio Médici teria dito, né? A economia vai bem, o povo vai mal. E se a economia deixar de ir bem? O que a ditadura teria a oferecer? Então veja, a economia passa a ser uma estratégia política. Se esse crescimento desvairado, acelerado para, a crise política ia aumentar. Porque mesmo com uma economia com números positivos, estava havendo oposição. Se essa economia para, se esse crescimento para, a oposição viria com muito mais força. Quais segmentos continuariam fiéis à ditadura? Quem é que está aplaudindo a ditadura? Classe alta, burguesia, a galera está usufruindo dessa economia positiva, está batendo palma. E se a economia parar, até essa galera vai começar a ir contra a ditadura. Sacou? O crescimento, o milagre econômico é uma estratégia política, é para se manter, é para continuar no poder. Segundo tripé de sustentação, segundo tópico do milagre econômico, a intervenção estatal. Veja, a ditadura ela é liberal no sentido de liberar para o capital externo, né? Pode entrar, somos amigos, fiquem à vontade, mas ela também não deixa de ter o seu lado conservador, vamos dizer assim, porque para algumas mentes, quando o governo interfere, isso é conservadorismo, né? Então a ditadura é meio que as duas coisas, ela abre para o capital externo, mas ela interfere também. Interfere nessa economia a ponto de fazer planejamentos econômicos e de dar nome para esses planos, né? A planificação da economia é uma característica da ditadura. Assim como você viu o plano SALT do governo Dutra, né? Ou os planos quinquenais, aqui eu estou forçando a aproximação, os planos quinquenais da União Soviética, de 5 em 5 anos, uma economia planejada, a ditadura vai fazer isso. Você vai perceber que esses planos vão tentar acompanhar a época que a economia está vivendo, as características que a economia está vivendo. Eu tenho um plano para fazer crescer, depois eu tenho outro plano para tentar não deixar a crise aumentar, né? Eu coloquei aqui os dois principais. Você vai achar outros, talvez na transição, mas menos importantes, que continuam o anterior, sem grandes novidades. Se você souber esses dois aqui, já está valendo. O PAEG, que é o primeiro, é o alavancador do milagre. É o PAEG que vai montar a cama, vamos usar essa expressão, para o milagre deitar. É o PAEG que prepara o terreno para o milagre acontecer, florescer e frutificar. O Plano de Ação Econômica do Governo, PAEG. Depois você tem o PND, Plano Nacional de Desenvolvimento, já está no final. Pega ali o finalzinho do milagre, aí a hora que o milagre acaba, o PND tenta dar uma respirada e depois tenta dar outra respirada. Então o PAEG no início e o PND já mais da metade do final do milagre para a agonia do milagre. Se você souber esses dois, já tá valendo, você já se vira no vestibular. Bora lá? O PAEG então é do início, conforme eu disse, é para montar a caminha, o terreno para o milagre acontecer.
Então é logo do início da ditadura, já é Castelo Branco, Paeg, o primeiro presidente, de 64 a 66. Ele sofre algumas alterações quando Costa e Silva vem, até troca de nome, passa a ser o PED, Plano Estratégico de Desenvolvimento, mas o PED não muda muita coisa do PAEG, por isso que a gente vai ficar só no PAEG. O Plano de Ação Econômica do governo tinha qual objetivo? Quais objetivos? Desenvolver. Vamos mexer nessa economia, vamos promover o desenvolvimento. E vamos controlar essa inflação que nessa altura do campeonato estava lá nos 92%. Estou aqui para te lembrar que essa inflação está vindo devagarzinho, subindo desde Vargas. Segundo o governo Vargas, eu já tenho índices de inflação meio altinhos, né? Tanto é que acontecem passeatas, a população pede para o Vargas fazer alguma coisa, ele chama o João Goulart para ajudar ele, lembra disso? Então a inflação está galopando, não é de agora não, já tem um tempo. E aqui, na ditadura militar, ela chega a 92% de índice, é alto, isso é considerado alto. E o PAEG está com o objetivo de desenvolver o Brasil, taca-lhe pau nesse carrinho e ao mesmo tempo controlar essa inflação. Como? O que o PAEG fez para conseguir essas duas coisas? Porque realmente o PAEG conseguiu. O desenvolvimento aconteceu, o milagre chegou e a inflação teve uma controladinha sim. Como, Jeane? Essa é a lista das principais ações do PAEG. Estatuto da Terra. Atenção, galera, muita atenção para o que eu vou falar. O Estatuto da Terra, logo de cara, veja isso, no primeiro plano econômico da ditadura, no primeiro, a ditadura não demorou. Dentro do PAEG está o Estatuto da Terra. Sabe o que é o Estatuto da Terra? Uma resposta a antigas reivindicações da reforma agrária, para a reforma agrária. É a resposta que a ditadura está dando rápido para uma das principais questões que levaram o João Goulart a sofrer o golpe. Lembra? Dentro das reformas de base do João Goulart estava a reforma agrária, em atendimento às antigas ligas camponesas que estão funcionando desde o JK, que levantam a bandeira da reforma agrária. Lembra disso? O João Goulart pensa, eu vou fazer essa reforma agrária. Não, não vai não, ele é tirado, né? Ele é golpeado. Aqui, a ditadura sabe que a questão da reforma agrária ainda está aberta. E a ditadura não se cala. Já no PAEG, no primeiro plano, ela já responde com o Estatuto da Terra. O que é o Estatuto da Terra? Lei, galera. Legislação sobre tudo que envolve a terra, a propriedade fundiária no Brasil. É como se o governo estivesse falando o seguinte com a criação do Estatuto da Terra. Olha, eu sei que vocês camponeses estão numa luta há muito tempo, pedindo melhores condições de trabalho para vocês e pedindo reforma agrária para vocês. A partir de agora vocês não precisam brigar mais, tá bom? É isso, galera, sem forçação de barra nenhuma. A ditadura está respondendo a essas antigas reivindicações da sociedade civil brasileira, dizendo: vocês não precisam brigar mais, vocês não precisam criar as ligas camponesas mais, não precisa fazer arruaça, bate-boca, não precisa. A reforma agrária é assunto do governo agora, deixa com a gente, nós vamos cuidar da reforma agrária. Tanto é, presta atenção nisso, que o INCRA, que existe até hoje, o Instituto Nacional de Colonização, olha o nome do órgão, e Reforma Agrária, existe até hoje o INCRA, que é o principal órgão que cuida de assuntos fundiários no Brasil. O INCRA foi criado a partir do Estatuto da Terra. Não exatamente agora, mas daqui a pouco ele nasce, daqui a pouco ele é criado. E de que cuida o INCRA? Disso, reforma agrária, ocupação de terra. Só que eu preciso te contar
que o governo só chamou para si essa responsabilidade. O governo falou: vocês não precisam fazer mais briga, passeata, movimento social, revolução para conseguir isso. Deixa que a gente vai cuidar disso agora, tá? Isso era para esvaziar, para neutralizar essa galera revoltada das reformas agrárias. Não. Na verdade, a reforma agrária desde então caminha no Brasil a passos de tartaruga. Vez ou outra ela aparece num projeto ou outro, mas ela nunca sai do papel. Desde o Estatuto da Terra, que o governo fala que vai fazer, que vai cuidar, que vai pesquisar, que vai assentar famílias. Escute isso também. Nesse projeto, nessa legislação do Estatuto da Terra, previa-se assentamento de famílias. Eles iam pegar essas famílias de sem terra aí, né, que a gente chama de família sem terra aí, e ia dar uma terrinha para elas, assentar essas famílias. Prometeu um mundo, 1 milhão de famílias, se não me engano é isso mesmo, e assentou pouquíssimas. Então o que eu estou te dizendo? Não passou de uma promessa. O governo só quis acalmar a sociedade civil, as forças de esquerda, as ligas camponesas, para que eles não mais fizessem bagunça, baderna, tudo entre aspas, né? O governo assumiria essa responsabilidade, ainda que a passos de tartaruga. Segundo e último ponto sobre o Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra também previa que a terra sofreria cobrança de impostos agora, né? Haveriam impostos fundiários. E com essa renda que se cobraria das terras, né? Das fazendas, igual a gente paga IPTU de casa, né? Um lote, uma fazenda também tem os seus impostos a serem pagos ao governo. E olha isso que é legal. Isso foi realmente feito. Isso não andou a passo de tartaruga. Através dessa arrecadação, né, desses impostos dirigidos à terra, o governo criaria linhas de crédito, subsídios para esses fazendeiros mecanizarem, melhorarem, e aí realmente a agricultura brasileira, a partir da década de 60, que isso tem a ver com o Estatuto da Terra, conhece uma fase de muito crescimento, viu? Muito crescimento mesmo. O governo vai usar esse dinheiro que ele está arrecadando com esses impostos para criar subsídios, crédito para fazendeiro. Isso foi feito, isso realmente foi feito. Eu falei que era o segundo e último, deixa eu só acrescentar uma coisa. O João Goulart já tinha feito a legislação trabalhista para o homem do campo, né? O que o João Goulart fez continuou, a ditadura não revogou. A ditadura só pegou essa legislação trabalhista rural e colocou aqui, junto com o Estatuto da Terra também. Ok, galera? 3 coisas então, Estatuto da Terra. Promessa de reforma agrária, o governo toma para si a responsabilidade para cuidar disso. Segundo, auxílio, subsídio, crédito para o homem do campo, para o fazendeiro, para melhorar a sua produção. Terceiro, o que eu acabei de falar agora por último, legislação trabalhista para o homem do campo também, que vai continuar. Ainda dentro das ações do PAEG, arroxo salarial. O que é o arroxo salarial? É quando o aumento do salário, o reajuste do salário mínimo não acompanha os números da inflação. Então, a inflação sobe mais que o reajuste do salário. Isso significa que cada vez mais o dinheiro perde o seu poder de compra. A cesta básica de um trabalhador vai ficando cada vez mais enxutinha, mais sequinha, porque o salário dele não sobe tanto quanto o arroz, o feijão, o óleo sobe, entendeu? Qual a intenção do arroxo salarial? De fazer o trabalhador receber o mínimo, fazer ele gastar o mínimo também. Porque você sabe que a inflação também está ligada a consumo. Quanto mais se consome, mais eu acelero, mais eu colaboro com o aumento da inflação. Então, o governo, querendo controlar a inflação, ele quer controlar o consumo também. Como que eu controlo o consumo? Deixando o trabalhador com o mínimo, com o salário sequinho, para ele conseguir comprar apenas o básico do básico ou nem o básico do básico. Entendeu? Criação do PAEG, o FGTS, o famoso FGTS, criação da ditadura.
O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Vem comigo. É uma piada. A partir dessa aula você tem que entender quando a galera fizer uma piadinha sobre o FGTS com você. O FGTS é muito positivo para o trabalhador. Você vai entender agora. É uma contribuição não, um valor mensal pago pelo patrão, é depositado pelo patrão, que vai virar uma poupancinha para o empregado. Então veja bem, o empregado mensalmente está tendo uma poupancinha engordada pelo patrão, certo? Ele pode sacar essa poupancinha apenas em casos excepcionais, apenas quando ele for despedido, por exemplo. Se ele for mandado embora, até que ele arrume um emprego, para ele não passar falta de alguma coisa, ele pode sacar aquele fundo de garantia, olha o nome, por tempo de serviço. Quanto mais tempo ele ficar naquele serviço, mais ele vai ter nessa poupancinha. Quando ele vai fazer um financiamento, né, ele pode sacar o FGTS para usar nesse financiamento. Então, positivo, né? Uma poupancinha que o patrão faz para o empregado, beleza. Por isso que tem piadinha. Fala assim, o FGTS parece coisa de esquerda, né? Mas quem fez foi a ditadura, né? A ditadura foi boa sim para o trabalhador, por causa do FGTS. Até hoje os trabalhadores gostam disso. É positivo? É, mas eu preciso te contar o outro lado, eu preciso te contar as letras miúdas do FGTS. Vamos lá? Leia comigo. Por outro lado, o governo liquidou um dos direitos mais valorizados pelos assalariados urbanos, a estabilidade no emprego após 10 anos de serviço garantida pela CLT. Sabe o que eu estou te contando? Eu e o senhor Boris Fausto, que é um historiador, eu estou te contando que antes do FGTS, se você atingisse 10 anos no seu serviço, você não poderia ser mais mandado embora. E isso, de alguma forma, era negativo para o patrão, né? Poxa vida, o cara não está produzindo direito mais, eu não quero ele mais aqui na minha empresa, e eu não posso mandar ele embora, porque senão eu estou indo contra a lei. O FGTS vem para acabar com essa estabilidade. A partir do FGTS, o patrão pode mandar embora, mesmo se o cara tiver 15 anos de serviço, 2 anos de serviço, não interessa. Porque agora é como se o governo estivesse falando assim, não, empregado, fica de boa. Se você for mandado embora, você vai ter uma poupancinha para te acudir, sacou? O governo compensou uma coisa com a outra. Ele tira a estabilidade, mas ele dá o FGTS. Você vai poder ser mandado embora. Mas ao mesmo tempo, se você for mandado embora, você tem aqui uma garantia, um dinheirinho para te ajudar. Está escrito lá embaixo. Esse fundo é constituído por importâncias recolhidas mensalmente na forma de um depósito bancário em nome do trabalhador. Vai ficar guardado esse dinheiro, o trabalhador não pode pegar. Só poderia ser pegado pelo trabalhador, né? Em casos específicos como dispensa injusta, compra de casa própria, casamento, aposentadoria. Só nesses casos que o empregado pode sacar esse dinheiro. Com o dinheiro do FGTS, que pensa aqui comigo, todos os trabalhadores, aliás, os patrões, depositando todo mês uma quantia lá para os seus empregados. Você acha que esse dinheiro vai ficar parado? Dinheiro parado não gera dinheiro. A ditadura usou esse dinheiro parado, entre aspas, do FGTS. O FGTS acabou colaborando com o outro projeto top da ditadura, que é o BNH, o Banco Nacional de Habitação, que financiava moradias, né? A ditadura investiu na construção de casas populares, né, de conjuntos habitacionais com o dinheiro do FGTS, porque esse dinheiro não vai ficar parado lá. Eu deposito, tá lá guardadinho, mas ele vai ficar parado? Não, o governo vai usar para fazer esse projeto de casas populares, né, de conjuntos habitacionais. Legal isso, né? Também uma ação do PAEG, o INPS, que hoje você conhece como INSS, ponto para a ditadura. O INPS é o embrião do INSS. O que é o INSS? Instituto Nacional de Seguridade Social. É o órgão que cuida de
aposentadorias, licença maternidade, licença saúde, é o INSS que cuida dessas coisas. Ele começou como INPS. Antes do INPS, você tinha órgãos particulares para cuidar das aposentadorias. Então você tem o órgão dos comerciantes, o órgão dos ferroviários. Era privado, gente. Cada funcionário contribuía para depois esse órgão pagar a sua aposentadoria quando ele fosse idoso. Isso era privado, particular. O governo da ditadura trouxe para o Estado essa obrigação agora. Juntou todos esses órgãos de comerciantes, juntou todos e trouxe para o Instituto Nacional de Previdência Social. A partir de agora é o Estado que cuida disso, isso deixa de ser particular. O Estado vai cuidar das aposentadorias, o Estado vai recolher essa contribuição mensal que os trabalhadores, os patrões vão pagar para a gente, quando aposentar, o Estado pagar, como funciona hoje, né? É o governo que banca as aposentadorias. Isso começou na ditadura. E tá no final aí uma coisa que você já sabe, que eu já comentei, mas que também tá dentro do PAEG, logo de cara, então, a liberdade total para as empresas estrangeiras chegarem e remeterem os seus lucros, né, com toda a facilidade, liberdade, respeito, enfim. Liberdade à remessa de lucros. Já lemos isso aqui, né? E aí, por conta do PAEG, conforme eu já disse, o PAEG criou as condições para o milagre acontecer. E ele aconteceu. De 68 a 73, esse capital externo está chegando numa maciça entrada de capital externo. As exportações dos nossos produtos, principalmente agrícolas, né, estão aumentando, que nós estamos com amizade, nós estamos bem na fita. Então a galera vem para cá e ao mesmo tempo a galera compra os nossos produtos. O crédito do capital externo está fácil, então o Brasil está se lambuzando, como disse o economista Wilson, né? O mercado financeiro externo está favorável, amigável, tá tudo lindo. Esse é o contexto do milagre. Ainda dentro de intervenção estatal, né? Veja bem, eu falei do milagre, confirmei o milagre porque eu te disse que o PAEG criou as condições para o milagre. Acabei de te mostrar, confirmei isso. Continuando no segundo tópico, no segundo pé de fundamentação, de sustentação do milagre. Intervenção estatal é o segundo pé, né? Quando o PAEG cresce, alcança o milagre, trocam-se os presidentes, as eleições estão acontecendo em 72, então ainda dentro do milagre, o milagre vai até 73, ainda dentro do milagre, um novo plano, o PND-1. Galera, tem alguns livros que vão falar só PND, mas ele tem fases, porque vai variar de acordo com o momento. O PND-1, o momento ainda é positivo, a crise ainda não chegou, o milagre ainda está rolando. Vai ter que rolar o PND-2 porque a crise vai chegar, te conto daqui a pouco. Alguns estudiosos consideram tudo a mesma coisa. Eu acho melhor a gente separar porque não é a mesma coisa. PND-1 ainda está tudo bem, as contas estão fechando. No PND-2 já deu errado, deu ruim um negocinho ali, então eles têm que mudar a estratégia. Enquanto aqui o objetivo do PND-1 é investimentos estatais, é construir a ponte Rio-Niterói, é bancar a hidrelétrica de Itaipu, no PND-2 fala, opa, a crise chegou, o capital externo agora, os juros subiram, nós precisamos mexer nisso aqui. O PND-3 já foi só promessa mesmo, a gente nem vai conversar muito sobre ele, mas o 1 e o 2 é importante você ver a diferença, ok? No PND-1, como eu tô no milagre, né? Como ninguém segura esse país, tá tudo dando certo, o nosso PIB tá crescendo, aí o governo pensa, então chegou a hora de construir as minhas obras faraônicas. Galera, eu não tô forçando na palavra. A palavra faraônica é usada para as obras que a ditadura civil-militar construiu. É usado sim. É no sentido de uma pirâmide faraônica mesmo. Coisa grande. Olha a lista. A ponte Rio-Niterói que eu já falei.
A bendita Transamazônica, que não passou de uma promessa. A hidrelétrica de Itaipu, ponto para a ditadura. Obra da ditadura, hidrelétrica de Itaipu. Uma das, se não a maior hidrelétrica do mundo. Ponto para a ditadura. Telebrás, Infraero, é tudo agora. É como se um otimismo muito forte tivesse tomado conta do governo e o governo pensou, agora é a hora da gente investir em grandes obras. E aí ele vai começar. A belezura, olha que linda, gente. Se você curte engenharia, arquitetura, olha, isso aqui é um colírio para os seus olhos. É muito lindo, né, gente? Fala sério. Olha a capacidade do ser humano, da engenharia humana. Ver isso no Brasil dá um orgulhinho pra gente, né? Só não dá orgulhinho saber que isso aí foi bancado com dinheiro nosso, o governo bancou, mesmo tendo pegado dinheiro de fora para ajudar, financiamento, mas os nossos impostos pagaram essa dívida externa, pagaram, financiaram a construção dessa ponte e hoje ela é privatizada. Se você quiser passar por ela, você vai ter que pagar uma taxinha. Mas, deixando isso de lado, é uma belezura para os nossos olhos, é um orgulhinho para o Brasil. Para mim, pelo menos. Isso aqui é outro orgulho. Olha que lindeza também. Outra obra de engenharia daquelas tops, lindas. Que tudo. Se não me engano, gente, essa Itaipu, eu acho que eu não estou errada não, hein? Se não é a maior do mundo, está entre as maiores, mas eu acho que é a maior. Ela é binacional, né? Brasileira e paraguaia. Ela bate recorde com ela mesma, ela meio que compete com ela mesma, né? Ano tal ela produziu tanto de energia e agora ela produziu tanto. Ela vai competindo com ela mesma, de tão gigante que ela é. Que lindeza! Usina hidrelétrica de Itaipu. Ponto para a ditadura. Obra megalomaníaca, faraônica, pode ser, mas é linda, da ditadura. Agora, a rodovia Transamazônica já não é lá essas belezuras, já é uma vergonhinha para o Brasil. A intenção é boa, galera, fala sério. Sair de uma ponta do Nordeste, atravessar o Brasil e chegar lá na outra ponta do Amazonas. Seria legal, né? Legal e necessário, né, gente? Fala sério. Promover essa integração. A ditadura tem essa intenção, viu? Não tô forçando a barra aqui, não. A ditadura quer sim integrar, quer juntar, quer fazer o Brasil conversar, né? Esses pontos mais isolados a ditadura quer trazer. Não é por acaso que eles têm o projeto Rondon, lembra disso? Eles querem entrar nos lugares mais escondidos do Brasil. Então a rodovia tá dentro dessa vibe também. Mas não passou de uma vibe, não passou de uma promessa, apesar de linda. O que se conseguiu aqui, fez até placa, inauguração, olha para você ver, outubro de 1970, numa arrancada histórica para a conquista e colonização desse gigantesco mundo verde. Mas não passou disso aqui, gente, ó, vou voltar, tá? Mas não passou disso. Não foi à frente, não desenvolveu. A crise chegou, né? Começou lá em 1970, você viu, em 73... dá um probleminha lá, a ditadura vai ter que pisar no freio e aí não vai terminar a Transamazônica. Isso aqui, na grande maioria do tempo, né, do ano, dos meses do ano, isso aqui é por alagamento, né? Chove muito lá na Amazônia. Isso aqui fica alagado, a maior parte do tempo não dá para usar. Você deve imaginar que o governo não seria maluco de fazer só uma rodovia dessa e pronto, né? Atravessar a floresta e pronto. Fez a rodovia lá e largou? Não dá. A intenção da ditadura também é levar a gente para morar lá. E aí isso aqui, presta atenção nesse link. Isso aqui tem a ver com o Estatuto da Terra. Lembra que eu falei que a ditadura prometeu que faria assentamentos, uma mini reforma agrária mesmo, assentamentos de famílias? Está aqui, tem tudo a ver com isso aqui. Famílias seriam convidadas para morar nos arredores dessa rodovia, né? Para povoar aquele lugar. E nesses lugares em que as famílias seriam levadas, esses lugares seriam chamados de agrovilas. Vem comigo. O governo sonhava alto. Queria instalar na floresta, olha o número, por isso que eu te falei que era 1 milhão, não estava doida não.
500 mil colonos e esperava-se outro 500.000 de pessoas que seriam atraídas para a região. Assentar essa multidão ao longo da estrada gerou uma das grandes ficções urbanísticas do Brasil. Aí tem todo o projeto. Os colonos ficariam em agrovilas implantadas a cada 10 quilômetros da via. Os planejadores imaginavam que cada uma teria, olha o número, até número de casas, entre 48 e 64 casas, uma escola primária, uma capela ecumênica, um armazém, uma clínica e uma farmácia. Tudo planejado, gente. Nós não vamos só rasgar a rodovia, asfaltar e largar, não. Nós vamos trazer pessoas para morar, para se assentar ao longo da rodovia, para fazer isso aqui crescer. Algumas pessoas até foram, nada deu certo. Veja lá, hoje, em 2012, existem apenas 20 agrovilas espalhadas pela Transamazônica. Num primeiro momento, as vilas se estabeleceram em função da mão de obra necessária para a abertura da rodovia. Professor Geraldo, da Universidade Federal de Manaus, penso que é uma pessoa bem legal para a gente aprender, né? O cara tá lá do lado. O pessoal foi indo embora junto com o canteiro. Os que continuaram ficaram perdidos, com dificuldades. Os colonos não tinham crédito, acesso a mercados produtivos e muitas vezes nem terra. O INCRA só conseguiu dar lotes e infraestrutura a 900 famílias. Segundo Pedro Petit, professor da Universidade do Pará, a propaganda do governo favoreceu a vinda para a Amazônia sem nenhuma ajuda oficial de milhares de camponeses sem terra e minifundistas de diversas regiões do Brasil. Pura promessa. Reportagem da Veja, o desastre das agrovilas. Esse é exemplo de um cara que foi, vamos lá, o maranhense José Pereira Silva, de 63 anos, chegou ao município em 75 para ocupar um lote de 100 hectares dentro de um programa de colonização e não encontrou nem sombra da infraestrutura prometida. O INCRA só abriu uma estrada vicinal e entregou o título da terra, diz o cara. Sem tecnologia para produzir nem meios de escoar a colheita, tudo que José conseguiu durante 30 anos foi manter uma agricultura de subsistência no meio da floresta. Veja a foto, lá no fundinho você dá para ter uma noção de como é a vida do senhor José Pereira, né? Porque ele foi para lá com esperança que o governo ia trazer uma infraestrutura, não trouxe uma infraestrutura, o que ele planta lá não dá nem para escoar, porque não tem nem rua, nem estrada, foi um desastre. Isso aqui é uma vergonha. Tem as placas, né? Aqui começa a Transamazônica, lá na cidade de Cabedelo, na Paraíba. 1,0 km, mas só placa, né, gente? Isso aqui foi um desastre mesmo. Uma vergonha para a ditadura. Em alguns pontos, a estratégia deu certo. Na década de 70, o Brasil aumentou sua produção de energia elétrica em 212%. Em outros, o resultado foi lamentável. Os investimentos nucleares resultaram em usinas que até hoje têm pouca serventia. Vamos falar das usinas nucleares daqui a pouco. E a Transamazônica parece um lamaçal ligando o nada a lugar nenhum. Opinião do professor de economia Wilson Cano. Galera, essa pergunta que eu lanço também é uma pergunta da época. É uma expressão que já se falava naquele contexto. O bolo precisa aumentar. A gente precisa tacar fermento, e esse fermento é o capital externo, esse fermento é o Plano Nacional do Desenvolvimento. Vamos tacar fermento para esse bolo do Brasil crescer. Vamos fazer esse negócio andar. A intenção é fazer o bolo da economia do Brasil crescer. Só que aí vem a segunda pergunta. Tá, beleza, o bolo aumentou, ninguém duvida. A gente já falou, primeira coisa que a gente conversou aqui. A economia cresceu na ditadura? Sim. Não debata com alguém falando que não. Não discorde. A economia cresceu? Os índices econômicos cresceram? Sim. Então o bolo aumentou? Sim. Mas o bolo foi cortado? O bolo foi distribuído? Cada parcela da sociedade brasileira ganhou uma fatia do bolo ou não? Aí nós entramos na terceira base de sustentação do milagre. Alguém paga a conta.
se tem uma galera usufruindo de eletrodoméstico, de automóveis, de um PIB que cresce, de um crédito facilitado, isso é burguês, isso é gente da classe média e classe alta. A classe baixa no Brasil sofreu com o arroxo salarial, com o desemprego. Como assim desemprego, Jean? Tá vendo um monte de indústria? Peraí, você se lembra lá do Estatuto da Terra, que confirmou que as leis trabalhistas devem ser aplicadas ao homem do campo? Gerou o êxodo rural, porque muitos desses trabalhadores foram mandados embora. Você sabia que é nessa época que surgem os famosos boias frias? Porque aí o dono da fazenda dispensou essa galera e passou a chamar eles só em época de safra. Os famosos boias frias. Eles são contratados apenas para colher, apenas para um pedaço, né? Uma parte do ano, não o tempo todo, não carteira assinada o tempo todo. Desemprego, galera, exclusão social. Eu trago outros índices aqui, ó. Na prática, a má divisão do bolo acabou tendo influência direta no bolso do trabalhador com pior remuneração. Antes da ditadura, quem recebia o salário mínimo precisava trabalhar pouco mais de 98 horas para comprar uma cesta básica. Em 1983, eram necessárias mais de 172 horas de trabalho. Eu trabalho mais para comprar uma cesta básica. É isso que ele disse. Veja os índices que eu trago para você. Olha aqui, olha que grave. No início da ditadura civil-militar, 20% da população brasileira acumulava 55% da riqueza. Você sabe que isso aqui é a definição mais clássica, mais bonita, mais realista do que é concentração de renda. Muito na mão de poucos. Certo? Olha como isso foi aumentado. 20% detém 55% da riqueza. Em 1980, então no final da ditadura, esses mesmos 20% da população brasileira aumentou para 70% da sua riqueza. Aumentou a detenção, né? Agora ela detém 70% da riqueza. Isso significa, vamos inverter os números, que 80% da população do Brasil fica com apenas 30% da riqueza. Isso é a concentração de renda, né, galera? Números escancarados aqui pra gente, demonstrando quem pagou a conta do milagre econômico, quem sofreu, né? Veja aqui outro gráfico. O índice de Gini é um índice que demonstra a distribuição de renda, que mede a desigualdade. Então, quanto maior o índice de Gini for, mais desigual é aquela sociedade, é aquele país. Quanto mais baixo o índice de Gini for, menos desigual é aquele país. Ou como está ali no texto, quanto mais perto de zero, menos concentrada é a renda, mais dividido, mais igual. Veja que a ditadura começa com um índice de Gini de 0,5, subiu para 0,56, 0,59, 0,63. Eu estou na década de 90 já, mas subiu, né? Então a sociedade, o Brasil já era desigual, já tinha concentração de renda e essa concentração só aumentou ao longo da ditadura. Por fim, galera, agora nós já estamos caminhando para o fim, o milagre vai agonizar. E a culpa dessa agonia vem de uma causa externa. Não foi nada que a ditadura exatamente fez, que algum presidente fez. Não foi culpa da Transamazônica, que ficou muito cara, ou então foi culpa da Itaipu, que era uma obra muito grande, ficou muito cara também. Nada disso. A crise do petróleo envolvendo Estados Unidos e os países da OPEP, países exportadores de petróleo, Oriente Médio. A briga é entre esses dois. O Brasil não tem nada com isso, presta atenção. Estados Unidos apoia Israel. Israel ganha da galera muçulmana. E a galera muçulmana é a principal galera da OPEP. O Israel ganhou, o país Israel ganhou mais uma vez nessas infinitas guerras que eles têm lá por conta do território. Israel ganha com o apoio dos Estados Unidos. Em represália, como vingança, a galera muçulmana da OPEP se une
e aumenta o preço do barril de petróleo. Olha, a gente está junto com os palestinos, nós somos muçulmanos, a gente não gosta de Israel. Então agora, em represália à vitória de Israel e ao apoio dos Estados Unidos a Israel, nós vamos aumentar o preço do barril. Foi um combinado entre eles. E quando o preço do barril de petróleo sobe, quem é que toma na cara, porque precisa muito do petróleo do Oriente Médio? Estados Unidos. Ah, Giane, tudo bem, mas o que tem a ver Estados Unidos, Israel, OPEP, muçulmano? Cadê o Brasil nisso? Aí que tá, gente. Veja o segundo ponto do meu slide. O Brasil tem um milagre econômico, mas é vulnerável. Ele é frágil. Ele não está assentado nas nossas bases, no nosso sucesso, no nosso mérito. O nosso milagre aconteceu escorado no capital externo, nos Estados Unidos principalmente, que é o nosso grande parceiro. Então, se os Estados Unidos entram em crise, se o petróleo sobe para eles, a economia deles abala, a nossa também vai abalar. Porque a vaquinha que dá leite para a gente, que dá leite para o nosso milagre, é a vaquinha dos Estados Unidos. E agora essa vaquinha vai secar esse leite. Perceba a nossa vulnerabilidade econômica, a nossa dependência. Perceba a nossa falta de infraestrutura. Nós não conseguimos andar sozinhos, nós não somos independentes. Nós somos totalmente dependentes dos Estados Unidos. E se eles entram em crise, a gente entra também. A partir de 73, nessa crise mundial do petróleo, os Estados Unidos vão fechar suas torneiras, a sua vaquinha. Não vai oferecer mais dinheiro fácil para bancar a nossa Itaipu, para bancar a nossa Transamazônica. Não vai oferecer crédito a juro baixo, pelo contrário, os juros vão subir. E aí acabou. Acabou. O milagre começa a agonizar. Por isso que eu disse que ele durou de 68 a 73 apenas. A partir de agora ele está agonizando. Não é o Wilson Cano agora. É uma reportagem da Carta Capital. A partir de 74, com a posse de Geisel, seu grande desafio era dar prosseguimento ao crescimento econômico obtido no período anterior. Mas internamente havia clamores e manifestações para distensão política. Muitas críticas, jornalista morrendo, então politicamente está pesado, está difícil manter a ditadura. Externamente, ocorreu o primeiro choque dos preços do petróleo e mais adiante uma elevação da taxa de juros norte-americana e outro choque dos preços do petróleo. A decisão do governo do Brasil, da ditadura, era chamada fuga para frente, olha isso. Decidiu-se conduzir a economia em marcha forçada, com objetivos claros, inclusive de justificar o golpe, haja vista as tensões políticas e sociais. Então, olha o momento. A partir de 74, politicamente está muito complicado manter a ditadura. A sociedade está pressionando para acabar, para abrir. Jornalista morrendo, gente desaparecendo, vamos acabar com isso, que repressão é essa, que AI-5 é esse. Por outro lado, a economia começa a entrar em agonia. O que é que o governo vai fazer? Vai frear? Não. Vai continuar em marcha forçada. Talvez teria sido a hora da gente diminuir o ritmo. Os Estados Unidos estão em crise, mais cuidado agora, vamos diminuir o ritmo, mas não. Até porque se a ditadura diminuísse o ritmo, aí que a oposição viria de sola. Então a ditadura resolve continuar, marcha forçada. Olha isso, gente. Aí por isso que vem o PND 2. Eu tô voltando lá na intervenção, tá? Espero que não tenha ficado bagunçado na sua cabeça. Eu tô voltando lá no ponto que eu já tinha falado, que é a intervenção estatal. O PND 2, repare a data, ele é de 74 a 76, então eu já estou na crise, eu já estou na agonia. A crise do petróleo já aconteceu. Qual que é a intenção do PND? Parar o crescimento? Frear? Não, manter o crescimento. E qual foi a culpa da crise, da agonia? Petróleo? Então o que vai ser o foco do PND 2? Autossuficiência em energia. Ao invés da gente depender do petróleo de fora, nós vamos desenvolver a nossa autossuficiência. Nós vamos produzir a nossa energia. Aí o PND 2 vai investir nas usinas nucleares de Angra dos Reis, 1 e 2, e no Proálcool. Um fiasco, o outro até positivo, né? Os investimentos em Proálcool até positivos.
Essa é uma foto da usina 1 de Angra dos Reis. É um orgulhinho também, é uma baita tecnologia, né? Não dá para negar, olha que belezura. Mas, olha isso, Angra 1 gera energia suficiente para suprir uma cidade de 1 milhão de habitantes, como Porto Alegre ou São Luís. Então, uma cidade inteira com a energia de uma dessas usinas já é suficiente, já é atendida, né? Essa cidade inteira de 1 milhão já é atendida. É legal, é uma tecnologia top, é muito top, né? Mas tem críticas. Especialista da USP, o cara que estudou no MIT, é um cara que sabe o que está falando, especialista nisso, da USP, ele vai dizer que esse plano nuclear não foi muito legal, não. Ele vai dizer que, olha aqui, só esse pedacinho aqui, ó. O pesquisador concluiu há pouco um estudo em que tenta provar que o país é capaz de atender à demanda futura sem a necessidade das novas usinas nucleares. Isso em 2011, porque o Lula não, né? Não era Lula mais, mas o governo PT estava pensando em ampliar a produção de energia nuclear, né? E ele está dizendo, gente, é ousado demais, é top, é tecnologia, mas no resto do texto ele ainda fala assim, o lixo atômico é muito perigoso, a gente joga para dentro da terra um negócio muito perigoso, muito caro para a gente cuidar, então vamos pensar na hidroeletricidade, né, que o Brasil tem um potencial gigantesco. Enfim, galera, é um orgulhinho, mas é meio complicado, né? Ó, Angra 3, a ditadura fez 1 e 2. Aí quando chegou lá no PT, eles quiseram aumentar, passar para Angra 3, mas 25 bilhões para um desastre, segundo algumas opiniões, né? Concluir as obras da usina nuclear reiniciadas por Lula recomeçou. Vai custar bilhões de reais e o preço elevado de sua energia pode tornar o projeto inviável. E o pró-álcool, que foi legal, foi inteligente, é uma coisa atual, né? Os carros flex, os carros que funcionam a etanol, estão aí circulando, né? Respeitados, tecnologia boa, respeitada, enfim. Começou com a ditadura, justamente porque a ditadura queria tentar trocar essa dependência pelo petróleo, né? Para uma coisa que nós poderíamos produzir. A gente planta cana, vamos parar de fazer açúcar e fazer álcool, e fazer um combustível à base de álcool. A intenção é essa, a intenção é boa. Preocupados com o sucesso brasileiro, então não deixar o milagre parar, né, acabar, os governantes da época lançaram em 75 o Programa Nacional do Álcool, o Pró-Álcool. O objetivo é substituir gradativamente a frota de carros movida por combustíveis derivados do petróleo por motores que funcionavam com recursos naturais, o caso do álcool. A proposta é boa, como eu te disse. Começa legal na ditadura, depois ela capenga, sabe por quê? O petróleo estabiliza de novo, e aí o açúcar sobe. Aí o Brasil percebe que é melhor plantar cana e vender açúcar, porque o açúcar está caro, e voltar a consumir petróleo, porque o petróleo estabilizou, ficou barato de novo. Aí o Brasil volta a focar no petróleo, mas o pró-álcool, né, essa intenção de investir em etanol, continuou. Mais adiante, década de 80, 90, isso foi retomado e, como você sabe, hoje é uma tendência, né? Os carros estão aí funcionando a álcool para todo lado e ninguém discute isso aí, não. Isso aqui foi legal da ditadura. Tem o PND3, aí sim, só em 79, então 6 anos depois da crise, da crise mundial do petróleo, é que a ditadura vai reconhecer. Já é o último presidente da ditadura, o senhor João Figueiredo. O João Figueiredo vai chegar falando, não, vamos combater essa crise, vamos recorrer à agricultura que sempre salva o Brasil, né, gente? O Brasil é tido como agroexportador, como a vocação brasileira é a agroexportação. Aí o João chega, não, a solução para essa crise está no agronegócio. Só que eu tenho produtores com medo de investir, não ter retorno, não exportar e não vender, porque no meio dessa crise, e o João chegava com o slogan, plante que o João garante. Ele chegou prometendo no sentido assim, planta. Se não vender, o governo te compra o que você plantar, mais ou menos isso. Mas não foi isso que aconteceu.
PND3 foi nada mais, nada menos que promessa também. Na década de 80, mais para frente, depois, né, do PND3, você vai ver montanhas de produção agrícola paradas, sem ter sido vendidas. Crise na década de 80, crise. Então o PND3 não combateu crise nenhuma. Veja o que a Patrícia, que é uma economista da USP, diz. Na realidade, o terceiro PND não pode ser considerado como um plano de desenvolvimento, mas como uma simples declaração de intenções pelo governo. O plano foi preparado apenas para o cumprimento de uma determinação legal, sob a égide de um Ministério da Economia, né, cujo comandante não via qualquer utilidade prática no processo de planejamento, e sendo assim, o terceiro PND viu-se logo relegado ao esquecimento. Só promessa, só para cumprir, né, uma determinação legal. Nada de resultado do PND3. Finalizo Economia na Ditadura Civil-Militar com esse gráfico que traz um tantão de informação. Acompanhemos. Primeiro as barras cor-de-rosa aí, lilazinho, sei lá, que correspondem à dívida externa. Veja como bate com os números que a gente já viu. Começa lá em 64 com 3,3 bilhões e ao final de 85 já está em 102 bilhões. Vamos acompanhar a evolução do PIB, que está meio verdinho, meio amarelinho, sei lá. Começa em 3,4, vai subir, aí aqui ó, em 73 está no auge, 14. Depois vai cair, década de 80 negativo, depois começa a se recuperar. Inflação. A inflação começa com 92, conforme a gente tinha visto. Aí ela vai dar uma caída, uma equilibrada, arrojo salarial, a ditadura consegue. Só que depois veja o salto que a inflação vai dar a partir da década de 70. Ó. Subiu, caiu um pouquinho, subiu e vai chegar lá em 85 a 242. Se 92 já estava alto, pensa 242 ao final da ditadura. O trabalhador está sofrendo, galera, muito mesmo. E aqui embaixo, o índice de Gini, né? Quanto maior o índice de Gini, mais desigual é esse país. Na década de 60, 0,5, depois para 0,58, depois para 0,6. O país investiu em obras, em pesquisa, mas sofreu com o aumento da dívida e da inflação, deve ser, né? O milagre econômico, inflação estável, embora alta, e forte crescimento econômico. O choque em 73, após a alta do petróleo em 73, a dívida externa e a inflação saem do controle. E é isso, esse gráfico aqui reúne, eu acho que a maioria das coisas que a gente conversou aqui ao longo dessa videoaula, né? Então, espero que tenha ficado claro, confirmado para você que o milagre aconteceu, que a economia experimentou bons números, mas espero que tenha ficado claro também a que custo isso aconteceu, né? Como isso aconteceu. Até a próxima aula.